Monteiro era caçador de ouro. Você conhece o Monteiro Lobato? Pois é, com certeza se você já ouviu falar nesse nome, a primeira imagem que veio na sua cabeça foi algo como isso. Eu sou Jorge. Pedrinho, você some daqui com essa... Mas e se eu te dissesse que, apesar de ser uma das principais obras infantis da nossa cultura, da cultura brasileira, o sítio está longe de ser a maior contribuição que o Monteiro deixou para o nosso país? Pois é, o projeto de vida do Monteiro não foi dar a vida a Emília, a Dona Benta, o Pedrinho, a Narizinho e a tia Anastácia, a Cuca e tudo mais. Monteiro era caçador de ouro, mais precisamente, caçador de ouro negro líquido. Apesar de que eu lembro muito bem de ter lido uma história sobre petróleo relacionada lá à área do sítio, né? Quando eu era criança eu tinha a coletânea inteira do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu não lembro de ter ouvido na história alguma menção em relação a esse papel de Monteiro com o descobrimento, com a descoberta do petróleo aqui no Brasil. O que será que aconteceu de verdade, então? Olha só que interessante. Na última entrevista que ele deu, inclusive uma entrevista à rádio da Record, na época, o Rádio Record, não sei como é que chama, que chamava, enfim, o Monteiro ele encerrou essa entrevista com uma frase que muita gente já ouviu e geralmente associada ao seu maior arquirrival, Getúlio Vargas. E a frase é: o petróleo é nosso. Foi no governo de Getúlio Vargas que pela primeira vez, em 21 de janeiro de 1939, jorrou petróleo no recôncavo baiano. E agora é ainda Júlio quem defende a participação do Estado na sua exploração, quando repete solenemente: quem entrega o seu petróleo aliena sua própria independência. Então, Monteiro e seus amigos, eles tinham um objetivo muito simples que acabou gerando essa corrida atrás do petróleo. Esse objetivo era contribuir para a emancipação da economia do Brasil. Claro que nessa década de 30, a gente já era um país independente, mas a nossa economia era rudimentar, era algo assim muito simplório, bem simples mesmo. Inclusive, era de extremo interesse para o governo Getúlio Vargas que essa ideia, essa sugestão, essa possibilidade de existir petróleo para ser explorado aqui no Brasil não fosse confirmada. Mas mesmo sabendo e enfrentando não só esse inimigo, mas inclusive organizações religiosas da época e vários empresários, várias pessoas de outros mercados, o Monteiro e seus amigos fundaram várias empresas de perfuração, entre elas a Companhia Petróleos do Brasil. Foram anos e anos de dedicação para construir o ambiente que permitiu a criação da Petrobras. No dia 3 de outubro de 1953, o presidente Vargas sancionou a Lei 2004, criando o monopólio estatal do petróleo e a Petrobras. Quando a Petrobras foi criada, o Brasil produzia apenas 2.700 barris de petróleo por dia em poucos campos comerciais na região do recôncavo baiano. E o nosso parque de refino atendia uma pequena fração do consumo nacional de derivados de petróleo, suprido quase totalmente por produtos importados. O presidente Getúlio Vargas assina importante mensagem ao Congresso Nacional relativa à indústria. Agora, quem que a gente costuma ver como líder da campanha do petróleo no Brasil? Nosso ex-presidente, Getúlio Vargas. Se você pesquisar no Google aquela frase que eu te falei lá atrás no vídeo, o petróleo é nosso, que vai aparecer o Getúlio. Agora, quando a gente compara os dois papéis, Monteiro e Getúlio, na história, isso é um pouco esquisito, né? O que será que a gente não ouve falar sobre isso? E olha que se a gente considerar que 62% do transporte de cargas no Brasil é feito por via rodoviária, a gente vê o quanto o petróleo é imensamente
importante não só para a economia, mas para a vida mesmo no Brasil, né? E especialmente porque a maior parte, para não dizer a imensa maioria, desses veículos que fazem esse transporte são movidos a combustíveis derivados do petróleo. Sem falar que o setor do petróleo, né, esse setor petrolífero, de petróleo, gás e tudo mais, chegou a representar até 13% do PIB do Brasil alguns anos atrás. E ainda, considerando que a Petrobras é uma das nossas principais estatais, que a gente consegue evidenciar isso, esse poder da Petrobras na economia do Brasil, que a simples ineficiência da empresa sozinha reduziu em 0,2% do PIB há não muito tempo. Além disso, a Petrobras é a empresa líder mundial em tecnologia para exploração e produção de petróleo em águas profundas e ultraprofundas, o famoso pré-sal. Tem muito impacto nisso, né? É líder na distribuição de derivados de petróleo e gás natural, atua não só no Brasil, mas em mais 17 países, e é o 9º parque de refino em tamanho do mundo, o 9º maior no mundo inteiro. Mas nada disso seria possível sem Monteiro Lobato e seus amigos. Pois é, e como a gente consegue perceber, existe muito mais por trás daquele bigode do que a gente costumava pensar, certo? Só que ele não é o único. Existem muitas outras histórias incríveis de brasileiros ou de pessoas que até vieram de outros lugares, mas prosperaram aqui no Brasil e que têm grandes feitos, impulsionaram o crescimento do nosso país e você não ouviu na sua aula de história. A gente cansou de ver esses grandes feitos sendo esquecidos e ignorados, suas histórias ficando aí à margem do conhecimento popular. Estamos aqui apenas começando, essa é só a primeira história que a gente vai contar. Então fica ligado por aqui com a gente, para a gente conhecer muito mais histórias sobre brasileiros, empresários que se fizeram aqui no Brasil e que até então estavam secretos, guardadinhos, e são os verdadeiros pais da nossa pátria. Eu te vejo no nosso próximo vídeo na sexta-feira que vem e, spoiler, a gente vai falar sobre o criador Banco do Brasil e o responsável por muitas cargas entrarem e saírem no Brasil. Ficou curioso? Eu te vejo na próxima sexta-feira. Até mais. Tchau, tchau.